Bom, agora a gente vai falar sobre educação aqui em Oeste Sem Filtro. No início de fevereiro, a Conferência Nacional de Educação, a CONAE, aprovou uma lista de recomendações endereçadas ao governo federal para compor o novo Plano Nacional de Educação. O Congresso deve se debruçar em breve sobre o documento que vai nortear as políticas públicas de educação para os próximos 10 anos no Brasil. Um evento organizado pela Associação de Olho no Material Escolar, na sede da Fiesp, na semana passada, aqui em São Paulo, reuniu educadores e representantes da sociedade para discutir lacunas e melhorias dessa proposta. E nós vamos conversar agora com Letícia Jacinto, ela que é presidente da Associação de Olho no Material Escolar e também foi organizadora desse evento. Letícia, seja muito bem-vinda aqui em Oeste Sem Filtro. Muito boa noite, obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês por essa oportunidade de falar desse tema super importante, né, que é para o desenvolvimento brasileiro, que é a educação. Bom, Letícia, a gente poderia ficar aqui horas falando desse documento aí que foi elaborado na CONAE, né, que vai servir de base aí para esse Plano Nacional de Educação. A Ana já escreveu 2 artigos a respeito, a gente vai girar aqui com as perguntas dos nossos comentaristas, mas queria que você trouxesse, assim, rapidamente um resumo do que mais te chamou a atenção, que vocês discutiram nesse evento aí, que você organizou na Fiesp, com vários educadores, com a sociedade civil. O que você destacaria que mais, assim, foi discrepante, te chamou a atenção aí nesse documento? O documento da CONAE, ele nos preocupou muito no final do ano, né? A gente fez uma análise dele técnica para trazer esses pontos. Primeiro, não houve um diagnóstico do Plano Nacional de Educação anterior. Então, na hora que a gente quer mudar um status quo, né? A nossa educação vai muito mal, nós estamos indo muito mal, a nossa performance dos alunos brasileiros em todos os exames internacionais. Então, um diagnóstico do que fizemos ou deixamos de fazer porque não atingimos essas metas seria importante. O documento é bastante prolixo, né, abstrato, e ele não traz metas, submetas, estratégias para mudar esse cenário brasileiro. A gente tem também ali uma desproporcionalidade grande da participação das entidades. A gente tirou as entidades ligadas à pesquisa e à ciência, e a gente trouxe movimentos sociais muito mais fortemente ali dentro da participação da redação desse documento. E tem uma visão enviesada sobre o agronegócio e todos os setores produtivos. Não se fala em alfabetização, em português, em matemática, em como que a gente vai tirar os alunos desses piores, de uma das posições piores, aí dos 50% abaixo, né, no PISA, e como é que a gente vai elevar esse patamar. Então, não se fala de ciência, eles trazem mais outras pautas ali que são importantes também, mas adjacentes ao processo que a gente se conta agora. Aponta também um investimento grande de 10% do PIB, então falta clareza quanto ao aporte desses recursos, quanto à fonte dessa receita. Existem muitos problemas no documento, né? Por isso que a De Olho no Material Escolar vem trazendo esses debates para a sociedade, trazendo pessoas extremamente respeitadas para que a gente ouça o que a gente pode fazer pela educação brasileira e construir um plano que está nas nossas mãos agora também. Bom, vou incluir a Ana nessa conversa, que a Ana está expert nesse documento, né, Ana? Mergulhou nas quase 200 páginas, quase 300 páginas, nós publicamos 2 artigos, já falamos muito aqui, depois até vou pedir para a produção para a gente exibir, para quem está nos acompanhando, vale muito a pena ler esses 2 artigos que a Ana publicou. Letícia, boa noite. Muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo importantíssimo trabalho, né? Um país que não tem o seu norte voltado para a educação é um país, né, fadado aí ao fracasso. Letícia, como a Paula disse, eu li as 282 páginas do documento, dividi em 2 artigos porque a cada parágrafo eu falava não haverá nada pior do que esse parágrafo, e o parágrafo seguinte conseguia ser pior do que o anterior, né? Um manual leninista, eu diria, de absoluta doutrinação das nossas crianças e adolescentes. E aí, Letícia, eu queria te perguntar,
Primeiro, se você encontrou, com um olhar mais técnico, se você encontrou alguma coisa aproveitável nesse documento, ou se ele precisará ser refeito da estaca zero. E uma segunda pergunta, se já tem alguma data para apreciação do Congresso desse importante documento, e como a sociedade pode fazer pressão para que os parlamentares prestem atenção nesse documento e não passem, né, um documento tão importante como a própria reforma tributária foi passada sem a leitura devida de um importante acontecimento para o Brasil. Fala pela pergunta. Realmente o documento, como eu disse, né, ele é confuso e ele é carente dessas metas que vai colocar o Brasil em qualquer outro patamar, como a erradicação do analfabetismo, como é que a gente vai tirar essa sociedade, né, que a gente tem aí 11 milhões de neném, como é que a gente vai transformar o Brasil? Isso só pode ser via educação. Então, esse é um ponto, ficou lá para trás. O Fórum Nacional da Educação, ele aconteceu, porque a De Olho tem trabalhado nisso desde dezembro, então a gente uniu ali 16 frentes parlamentares e trouxemos a pauta para esses parlamentares, do qual foi uma grande surpresa. Das últimas vezes que a gente esteve em Brasília, muitos parlamentares hoje em dia estão falando sobre educação, a pasta de educação virou prioridade para eles. Então, se perguntou como pode ajudar, essa é uma das grandes maneiras, né? Tanto o papel da mídia é muito importante, quanto o papel dos parlamentares, e isso a sociedade civil consegue engajar, consegue trazer, consegue colocar luz em uma coisa que poderia ali em algum momento passar desapercebido. Eu já não acredito mais que isso poderia passar ali dentro da Câmara e do Senado em formato de urgência. Ele com certeza vai para as comissões necessárias da educação, a de Constituição e Justiça, e também da de Orçamento, já que traz uma boa parcela aí do PIB vinculado à educação. Então ele vai ter que ser discutido nessas esferas. O prazo que o próprio MEC estava dando, as expectativas é que esse documento chegue na Câmara em abril para ser discutido, e a esperança é que esse documento traga de forma muito mais efetiva o que deve ser construído na educação futura, né? Não que o CONAI atendeu, mas o MEC já disse algumas vezes que são fóruns independentes, então o que a gente espera é que o Plano Nacional de Educação ele venha contemplando realmente qual é a importância da criança se alfabetizar na idade certa, qual é essa idade, fazer as operações matemáticas, ter o mínimo de letramento para encarar, né, todo esse quadro desafiador do Brasil, o mercado de trabalho, e ser uma pessoa feliz, forte, firme, né, e que a gente devolva essa dignidade para os alunos, que tenham pensamento múltiplo, tranquilo, e consigam seguir aí com todo o seu projeto de vida aí. Carlo Cauti. Boa noite, doutora. Minha pergunta é mais prática. Eu também sou professor e eu me pergunto, quando eu vejo documentos como esse, que codificam os absurdos que vemos todos os dias nas escolas brasileiras, de todos os níveis e graus, mesmo mudando esse documento, mesmo eliminando de vez esse festival de insensatez que é esse documento que ainda está sendo analisado, mesmo escrevendo um documento mais lógico, mais prático, que vai direto ao problema da educação brasileira, ao problema do analfabetismo, ao problema do não aprendizado de questões básicas, ele poderá ser aplicado num sistema educacional que é completamente ideologizado, como é o nosso atualmente, onde os professores basicamente ignoram qualquer tipo de pesquisa, qualquer tipo de evidência empírica ou de número que mostra o melhor caminho para educar e aplicam teoremas ou visões completamente ultrapassadas. Quero dizer, mesmo substituindo esse documento, na prática, teremos alguma mudança nas escolas brasileiras ou continuaremos à mercê, na sua opinião, de professores que nada mais são do que agentes políticos disfarçados? Nossa experiência aqui na De Olho no Material Escolar, nós atendemos através do Vivenciando a Prática e através também das próprias editoras, esses conteudistas, com muita frequência. E na nossa experiência, sim, o professor ele tem ali um material muito ruim que embasa o que ele dá em sala de aula, né? Então, o documento, o PNE, ele traz a lei para a educação, tanto na alfabetização, educação básica, educação superior, ensino médio, mas também
essa valorização do docente. A gente tem um grande caminho, realmente não é fácil, é um desafio muito grande, por isso que temos que estar todos engajados, mas temos benchmarks maravilhosos, tanto no Brasil, alguns, quanto fora do Brasil. Existem países que já se encontraram na mesma situação que nós estamos hoje em dia, nessas pontuações da educação, e conseguiram transformar essa educação, mas com a valorização desse docente, trazendo alternativas aí. Então, sim, existe, a gente pode continuar, o que a gente não pode é perder mais uma década, né? Então, a vigilância constante em cima dos caminhos que a educação vai tomar nesse ano, que é um ano muito importante, não está sendo votado só o PNE, o PNE é o maior, ele é decenal, mas a gente tem aí pautas como o SME, a gente tem pautas como a regularização do ensino médio, a gente tem visto aí várias coisas. Então, a educação ela vai ser o tema principal desse ano, e a gente tem que estar atento com proposições. A De Olho acredita que a gente consegue colocar a educação nos trilhos, ela demora um tempo para acontecer, né? Eu brinco que é um trabalho de formiguinha, mas se o formigueiro for grande, a gente consegue sim fazer uma grande transformação nesse país, tem um potencial absurdo. Letícia, Augusto Nunes também tem uma pergunta. Letícia, mudando um pouquinho de assunto, o que me preocupa é a evasão, também me preocupa a evasão provocada pela pandemia. Os alunos que ficaram sem aulas meses, frequentemente por interesses políticos dos sindicatos. Eles prometeram, sindicatos que defenderam a paralisação, prometeram reposição de aulas. E existe essa esperança de que as aulas sejam repostas? Eu não saberia te responder se essas aulas serão repostas, eu acho difícil, porque a gente tem todo um cronograma, né? Eu que, além de trabalhar agora com educação, eu também sou mãe de 3 filhos, então eu vejo a quantidade de conteúdo que eles têm por bimestre para poder acessar, então eu não sei se isso seria possível no âmbito de um país tão grande, tão heterogêneo como o Brasil. Né? Mas essa evasão também me preocupa, só que na hora que a gente vê os resultados do PISA, a gente não vê uma diferença tão grande entre o setor privado e o setor público. Gente, é um problema estrutural no nosso país em relação à educação, então nós temos que trocar tudo aí, não é só um problema da escola pública, né? A gente precisaria rever materiais, rever avaliações, rever essa formação docente e para a gente colocar a gente nos trilhos novamente. O tanto de neném que tem no Brasil, né, de crianças que nem estudam, de 15 a 29 anos, e nem trabalham, 11 milhões de jovens, 10,9 milhões de jovens, por que isso está acontecendo? Será que essa educação, a educação brasileira está conseguindo reter esse aluno dentro de sala de aula? Será que é interessante os temas que ele está lidando ali? Será que os temas trazem uma perspectiva de vida dele? O que ele vai ser, um propósito? Né? Como que ele pode utilizar no dia a dia dele, o que ele faz em sala de aula? Então, foi o que eu disse, não é fácil, é um grande desafio, mas se a gente começar agora com um belo plano e com pessoas engajadas, a sociedade no geral engajada em formar bons cidadãos, eu acho que a gente chega lá. Pois é, Letícia, só para a gente fechar aqui, o Carlos falou do corpo docente, dos professores, né? Falando em proposições, em soluções, eu sei que tem vários problemas, você falou da questão do conteúdo, da formação dos docentes, mas se pudesse, assim, elencar uma lista de prioridades rapidamente aqui, nesse documento que vocês se debruçou e que vocês avaliaram ali nesse evento, quais são as propostas de soluções, assim, urgentes, Letícia, que você poderia pontuar para a gente aqui de maneira rápida? Principalmente na educação básica, né, e na alfabetização. Então, o que foi discutido ali, começou com o tema alfabetização, que tipo de alfabetização é mais eficiente, tem dado bastante resultado dentro de alguns municípios aqui, como que isso é utilizado fora. Depois a gente passou para a educação básica, que ela tem que realmente formar bons cidadãos, porque o investimento tem que estar ali. A gente investe muito pouco em educação básica no Brasil e muito na educação superior. Então, o aluno chega ruim lá na frente. Né? Então, esses debates foram colocados na mesa. Em relação à formação docente,
como que vão funcionar no Enem. A gente tem vários estudos, né, que os piores alunos vão para a pedagogia. Então, isso tem que ser trocado, essa ordem tem que ser trocada. E a gente tem muitos alunos fazendo isso daí também, esse curso em EAD somente. Então, ele não tem a prática. O professor, ele precisa tanto conhecer o conteúdo que vai ser ensinado, como ele precisa ter uma parte desse estudo na prática, né, para poder trazer isso com vários estímulos. E tem aí, na hora que a gente traz essas discussões, a gente traz também orçamentos, a gente também traz prazos para o Brasil fazer essa capacitação. Discutimos um pouquinho sobre educação superior, a importância do EAD, que ele chega em lugares que o ensino superior não chega, mas como que ele deve chegar, de que maneira, o que deve ser exigido, né? E linkamos bastante a qualidade da educação em aprendizagem. A qualidade da educação está ligada hoje em dia, principalmente através desses documentos que a gente analisou do MEC, a número de alunos, né? Quantos alunos entraram, quantos estão matriculados. Isso importa, é importante todos os alunos estarem na escola, sim. Só que a gente precisa saber que se ele está aprendendo, ele está em sala de aula, né, para aprender, como é que ele vai sair lá na frente.